E aí, pessoal, descansaram um pouquinho? Vamos para a segunda aula de hoje? Nós lemos a história do folclore maranhense, já fizemos a interpretação de textos, que a gente já tinha conversado na aula anterior. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os acentos gráficos, que a gente vai falar um pouquinho sobre o agudo e o circunflexo. Que página que é, gente? 98. Vamos lá? Estudo da língua. Aqui vai precisar ficar mais pertinho para a gente acompanhar. Vamos lá. As palavras a seguir foram empregadas na lenda Troca de Peles. Veja. Então, vamos fazer essa leitura aqui, ó. Que palavras são essas? Vamos lá, que assim eu não preciso mexer. Assim vocês olham com a imagem mais fixa, como se fosse na lousa. Vejam aí, ó. Céu, véspera, traz. E depois, fêmea, carambolo e você. Vejam que tá pintadinho aqui, ó, a vogal que tá levando um acento gráfico. Depois, ó, a gente já vai para as questões, ó. Nas palavras dos quadros acima, além das letras, o que mais vemos, ó? Vemos dois tipos de sinais, ó. Ou dois tipos de sinal gráfico, né? Dois tipos de sinal. Esses sinais estão sobre vogais ou consoantes? Ó, vamos olhar com atenção aqui, ó. A, E, O e E. São vogais. Então, os acentos aparecem sempre sobre as vogais. Leia as palavras em voz alta e compare a pronúncia. Jaca, jacá. Amém, amém. Metro, metrô. Bebe, bebê. Por que a gente fala diferente se as letras são iguais? Por causa desse sinal gráfico aqui, ó. Ele faz a gente perceber que a pronúncia é diferente. O que muda a pronúncia das palavras de cada par? Ó, o que faz com que a gente fale de forma diferente, que faz com que a gente mude a pronúncia, são os sinais. Tá? Quando a gente vê o sinal aqui, já sei que não é a palavra jaca, é jacá. E aqui já sei que não é metro, é metrô, aqui, ó. Por quê? Porque tem um sinal aqui, ó. E aqui? Será que eu posso ler aqui bebe? Não, por causa do acento eu sei que é bebê. E aqui, por causa do acento, eu sei que é amém e não amém. Certo? Então, aqui, ó, vemos dois tipos de sinal. Ou aqui, onde aparecem os sinais sobre as vogais. E aqui, o som muda porque aparecem nos sinais. Esses sinais são sobre vogais, sobre as vogais, as palavras do quadro. Vou mudar aqui porque eu achei que não ficou perfeito aqui, ó. Dois tipos de sinais, tá? O que a gente vê, dois tipos de sinais, onde aparecem sobre as vogais e aqui. O que faz a gente mudar a pronúncia são esses sinais aí. Na outra página, pessoal, tem regras, ó. Então, eu vou ler para vocês. Opa! As palavras são formadas por letras na escrita. Eu li errado, gente, desculpa. As palavras são formadas por letras. Na escrita, há palavras que recebem um sinal sobre a vogal. Esse sinal é chamado acento gráfico. Por exemplo, Amapá, olha aqui, ó, o acento no A. Saúva, tricô, país, purê. O sinal é chamado acento agudo. O outro sinal é chamado acento circunflexo. Os dois sinais mudam o modo de pronunciar a palavra. Veja a diferença da pronúncia em cada par. Vovó, vovô. Esta, está. Contem, contém. Veja que quando a gente vê que tem um sinal gráfico, muda totalmente o jeito de falar. Muda a nossa pronúncia. Vamos ler a próxima? Ó. Leia estas palavras e observe a diferença de pronúncia. Avó, avô. Pé, pê. Pós, pos. Em que lista as vogais têm acento agudo? Ó, acento agudo aqui, ó, na lista A. Em que lista
as palavras têm acento circunflexo. Acento circunflexo na lista B. Então, aqui, lista A, acento agudo, lista B, acento circunflexo. Virando a página, a gente vai continuar falando sobre isso, mas com outras palavras. Vejam aqui, ó. Contorne no quadro as vogais em que há acento, ó. Aqui, ó. Máquina, já contornei aqui, ó. O acento tá na vogal A. Pêndulo, tá aqui no E. Mônica, tá no O. Árvore, tá no A. E aqui, ó, cipó, contorno O. Lâmpada, contorno A. Chalé, contorna o E. Mês, contorna o E. Depois aqui é 3, contorna o E. E café, contorna o E. Feito isso, ó, agrupe estas palavras de acordo com o tipo de acento. Aqui as que têm acento agudo, aqui as que têm acento circunflexo. Então, aqui, ó, máquina, árvore, cipó, chalé e café. E aqui, pêndulo, mônica, lâmpada, mês e 3. Essas palavras eu tirei daqui, separando aqui as que têm acento agudo e aqui as que têm acento circunflexo, tá? Depois, tem outra aqui, ó. Leia as palavras dos dois grupos, depois compare a pronúncia das vogais em destaque, ó. País, paz. Aqui tem acento, ó. Por isso que esse I ficou forte, ó. País, Brasil é o nosso país. E pais, ó. Pai e mãe são nossos pais. País, paz. E aqui, ó. Caí, levei um tombo. E aí que cai, ó. Ah, o menino cai quando, por exemplo, tá com sapato, tá fazendo educação física de chinelo, daí ele cai. Mas cair, porque eu fui fazer educação física de chinelo e caí. Ó, aqui caí, aqui cai. E aqui, ó, baú. E aqui, mingau. Saúde, mal. Diferença, né? No grupo 1, ó, aqui ficou bem forte, ó, país, cair, baú, saúde. No grupo 2, não, ó, paz, cai, mingau, mal. Nada de vogal forte, nada de sílaba forte, que depois a gente vai aprender, isso chama sílaba tônica. Discuta com os colegas para que servem os acentos nas palavras do grupo 1. Para que a gente saiba a diferença. Não posso falar que, por exemplo, se eu estou escrevendo um texto, escrevo o Brasil é o meu país, eu tenho que pôr o acento, senão vai ficar assim, o Brasil é o meu país, né? Ó, eu fui fazer educação física de chinelo e cai. Ah, tem que pôr o acento, e eu caí, certo? Aqui, ó, mingau não tem acento, mas baú tem e saúde tem acento. A gente sabe que tem que pronunciar de uma forma mais forte essa sílaba que tem acento, ok? Aqui até anotei, ó, para pronunciar a vogal com mais força. Para isso que serve um acento, para a gente pronunciar a vogal com mais força. E essa aqui é a última de hoje, ó, da nossa segunda aula. Esta adivinha tem uma resposta ligada ao acento gráfico, então eu vou cobrir a minha resposta aqui, ó. Vamos ver? Ó, é uma adivinha. O que está acima de nós? Olhando com atenção, o que está acima de nós, ó, a palavra nós, o que aparece em cima? É o acento agudo. Ah, essa é fácil, né? Tranquilo. Tá? Aqui tem sugestões de leitura, a rebelião da pontuação, a conversa das palavras e brincabulário, dicionário de palavras imaginárias. Legal, né? E para terminar a aula de hoje, ó, caligrafia mais duas, página 24 e 25. Eu até comprei um caderno de caligrafia para acompanhar vocês. 24 e 25. Aqui, ó. 24. T. Anda a roda, o tatu é teu. Voltinha no meio, o tatu é meu. Poxa, é um versinho que aparece tatu, teu, voltinha, tatu de novo, palavras com T.
cubra e copie. A gente já sabe, né? Caligrafia é exercícios de cópia, ó. O T como aparece aqui e o A como a gente já aprendeu no começo, como são as vogais. Tateti, totu. E aqui maiúsculo. Tateti, totu. Aqui vamos escrever tapete, Tatiana. Tatiana, nome próprio, começa com letra maiúscula. E a frase, o tatu bola entrou na toca. Escrevendo aqui embaixo. Sempre o principal da palavra na faixinha do meio, sabendo que o T sobe, o B sobe, o L também, o T de novo, o T de novo. As outras letras ficam dentro da faixinha, exceto a primeira, que é maiúscula, ocupa 2 faixinhas. Na outra página, no 25, é a letra U. U minúsculo, U maiúsculo. O irapuru é um pássaro da Amazônia. Seu canto simples e melodioso encanta a todos que o ouvem. Texto elaborado pelos autores, ó. U minúsculo, copiando aqui embaixo, cobre o pontilhado primeiro, depois copia. E aqui, o maiúsculo, cobre o pontilhado primeiro, depois copia. Igual o T, né? O T também, ó. Também tinha que cobrir o pontilhado e depois copiar. Depois tem uva, com letra minúscula, e Úrsula, com letra maiúscula, porque é nome próprio. Ulisses também é nome próprio, letra maiúscula. E aqui o Irapuru, que é o nome desse passarinho. Esse caderno é bacana, que tem um monte de coisa para colorir, né? Vocês podem pintar a uva, pintar o Ulisses, pintar a Úrsula, o Irapuru, pode pintar a Tatiana, o tapete, tá bom? Anotem aí, então. Página de caligrafia 24 e 25. Tá bom, gente? Assim encerramos as aulas de hoje. 2 aulas de português hoje. Amanhã eu volto com 2 aulas de matemática. Vamos continuar falando de sequência? Bem legal, fiz uns desenhos pra gente seguir. Eu espero vocês amanhã. Caprichem nessa lição, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, liga pra mim, manda mensagem, videochamada, como vocês quiserem, tá? Tchau, queridos. Até amanhã. E aí, pessoal, descansaram um pouquinho? Vamos para a segunda aula de hoje? Nós lemos a história do folclore maranhense, já fizemos a interpretação de textos, que a gente já tinha conversado na aula anterior. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os acentos gráficos, que a gente vai falar um pouquinho sobre o agudo e o circunflexo. Que página que é, gente? 98. Vamos lá? Estudo da língua. Aqui vai precisar ficar mais pertinho para a gente acompanhar. Vamos lá. As palavras a seguir foram empregadas na lenda Troca de Peles. Veja. Então, vamos fazer essa leitura aqui, ó. Que palavras são essas? Vamos lá, que assim eu não preciso mexer. Assim vocês olham, tá? A imagem mais fixa, como se fosse na lousa. Vejam aí, ó. Céu, véspera, traz. E depois, fêmea, carambolo e você. Vejam que tá pintadinho aqui, ó, a vogal que tá levando um acento gráfico. Depois, ó, a gente já vai para as questões, ó. Nas palavras dos quadros acima, além das letras, o que mais vemos, ó? Vemos 2 tipos de sinais, ó. Ou 2 tipos de sinal gráfico, né? 2 tipos de sinal. Esses sinais estão sobre vogais ou consoantes? Ó, vamos olhar com atenção aqui, ó. A, E, O e E. São vogais. Então, os acentos aparecem sempre sobre as vogais. Leia as palavras em voz alta e compare a pronúncia. Jaca, jacá. Amém, amém. Metro, metrô. Bebe, bebê. Por que a gente fala diferente se as letras são iguais? Por causa desse sinal gráfico aqui, ó. Ele faz a gente perceber que a pronúncia é diferente. O que muda a pronúncia das palavras de cada par? Ó, o que faz com que a gente fale de forma diferente, que faz com que a gente mude a pronúncia, são os sinais. Tá? Quando a gente vê o sinal aqui, já sei que não é a palavra jaca, é jacá.
E aqui já sei que não é metro, é metrô aqui, ó. Por quê? Porque tem um sinal aqui, ó. E aqui? Será que eu posso ler aqui bebe? Não, por causa do acento eu sei que é bebê. E aqui, por causa do acento, eu sei que é amém e não amém. Certo? Então, aqui, ó, vemos dois tipos de sinal. Ou aqui, onde aparecem os sinais sobre as vogais. E aqui, o som muda porque aparecem nos sinais. Esses sinais são sobre as vogais, as palavras do quadro. Vou mudar aqui porque eu achei que não ficou perfeito aqui, ó. Dois tipos de sinais, tá? O que a gente vê, dois tipos de sinais, onde aparece sobre as vogais e aqui. O que faz a gente mudar a pronúncia são esses sinais aí. Na outra página, pessoal, tem regras, ó. Então, eu vou ler para vocês. Opa! As palavras são formadas por letras na escrita. Eu li errado, gente, desculpa. As palavras são formadas por letras. Na escrita, há palavras que recebem um sinal sobre a vogal. Esse sinal é chamado acento gráfico. Por exemplo, Amapá, olha aqui, ó, o acento no A. Saúva, tricô, país, purê. O sinal é chamado acento agudo. O outro sinal é chamado acento circunflexo. Os dois sinais mudam o modo de pronunciar a palavra. Veja a diferença da pronúncia em cada par. Vovó, vovô. Esta, está. Contem, contém. Veja que quando a gente vê que tem um sinal gráfico, muda totalmente o jeito de falar. Muda a nossa pronúncia. Vamos ler a próxima? Ó. Leia estas palavras e observe a diferença de pronúncia. Avó, avô. Pé, pê. Pós, pos. Em que lista as vogais têm acento agudo? Ó, acento agudo aqui, ó, na lista A. Em que lista as palavras têm acento circunflexo? Acento circunflexo na lista B. Então, aqui, lista A, acento agudo, lista B, acento circunflexo. Virando a página, a gente vai continuar falando sobre isso, mas com outras palavras. Vejam aqui, ó. Contorne no quadro as vogais em que há acento, ó. Aqui, ó. Máquina, já contornei aqui, ó. O acento tá na vogal A. Pêndulo, tá aqui no E. Mônica, tá no O. Árvore, tá no A. E aqui, ó, cipó, contorno O. Lâmpada, contorno A. Chalé, contorna o E. Mês, contorna o E. Depois aqui é 3, contorna o E. E café, contorna o E. Feito isso, ó, agrupe estas palavras de acordo com o tipo de acento. Aqui as que têm acento agudo, aqui as que têm acento circunflexo. Então, aqui, ó, máquina, árvore, cipó, chalé e café. E aqui, pêndulo, Mônica, lâmpada, mês e 3. Essas palavras eu tirei daqui, separando aqui as que têm acento agudo e aqui as que têm acento circunflexo, tá? Depois, tem outra aqui, ó. Leia as palavras dos dois grupos, depois compare a pronúncia das vogais em destaque, ó. País, paz. Aqui tem acento, ó, por isso que esse I ficou forte, ó. País, Brasil é o nosso país. E pais, ó, pai e mãe são nossos pais. País, paz. E aqui, ó, cair, levei um tombo, e aí que cai, ó. Ah, o menino cai quando, por exemplo, tá com sapato, tá fazendo educação física de chinelo, daí ele cai. Mas cair, porque eu fui fazer educação física de chinelo e caí. Ó, aqui caí, aqui cai. E aqui, ó, baú. E aqui, mingau. Saúde, mal. Diferença, né? No grupo 1, ó, aqui ficou bem forte, ó. País, cair, baú, saúde.
No grupo 2, não, ó, paz, cai, mingau, mal. Nada de vogal forte, nada de sílaba forte, que depois a gente vai aprender, isso chama sílaba tônica. Discuta com os colegas para que servem os acentos nas palavras do grupo 1. Para que a gente saiba a diferença. Não posso falar que, por exemplo, se eu estou escrevendo um texto, escrevo o Brasil é o meu país, eu tenho que pôr o acento, senão vai ficar assim, o Brasil é o meu país, né? Ó, eu fui fazer educação física de chinelo e cai. Ah, tem que pôr o acento, e eu caí, certo? Aqui, ó, mingau não tem acento, mas baú tem e saúde tem acento. A gente sabe que tem que pronunciar de uma forma mais forte essa sílaba que tem acento, ok? Aqui até anotei, ó, para pronunciar a vogal com mais força. Para isso que serve um acento, para a gente pronunciar a vogal com mais força. E essa aqui é a última de hoje, ó, da nossa segunda aula. Esta adivinha tem uma resposta ligada ao acento gráfico, então eu vou cobrir a minha resposta aqui, ó. Vamos ver? Ó, é uma adivinha. O que está acima de nós? Olhando com atenção, o que está acima de nós, ó, a palavra nós, o que aparece em cima? É o acento agudo. Ah, essa é fácil, né? Tranquilo. Tá? Aqui tem sugestões de leitura, a rebelião da pontuação, a conversa das palavras e brincabulário, dicionário de palavras imaginárias. Legal, né? E para terminar a aula de hoje, ó, caligrafia mais duas, página 24 e 25. Eu até comprei um caderno de caligrafia para acompanhar vocês. 24 e 25. Aqui, ó. 24. T. Anda a roda, o tatu é teu. Voltinha no meio, o tatu é meu. Poxa, é um versinho que aparece tatu, teu, voltinha, tatu de novo, palavras com T. Cubra e copie. A gente já sabe, né? Caligrafia é exercícios de cópia, ó. O T como aparece aqui e o A como a gente já aprendeu no começo, como são as vogais. Tateti, totu. E aqui maiúsculo. Tateti, totu. Aqui vamos escrever tapete, Tatiana. Tatiana, nome próprio, começa com letra maiúscula. E a frase, o tatu bola entrou na toca. Escrevendo aqui embaixo. Sempre o principal da palavra na faixinha do meio. Sabendo que o T sobe, o B sobe, o L também. O T de novo, o T de novo. As outras letras ficam dentro da faixinha, exceto a primeira, que é maiúscula, ocupa duas faixinhas. Na outra página, no 25, é a letra U. U minúsculo, U maiúsculo. O irapuru é um pássaro da Amazônia. Seu canto simples e melodioso encanta a todos que o ouvem. Texto elaborado pelos autores, ó. U minúsculo, copiando aqui embaixo, cobre o pontilhado primeiro, depois copia. E aqui, o maiúsculo, cobre o pontilhado primeiro, depois copia. Igual o T, né? O T também, ó. Também tinha que cobrir o pontilhado e depois copiar. Depois tem uva, com letra minúscula, e Úrsula, com letra maiúscula, porque é nome próprio. Ulisses também é nome próprio, letra maiúscula. E aqui, o Irapuru, que é o nome desse passarinho. Esse caderno é bacana, que tem um monte de coisa para colorir, né? Vocês podem pintar a uva, pintar o Ulisses, pintar a Úrsula, o Irapuru, pode pintar a Tatiana, o tapete, tá bom? Anotem aí, então. Página de caligrafia 24 e 25. Tá bom, gente? Assim encerramos as aulas de hoje. 2 aulas de português hoje. Amanhã eu volto com 2 aulas de matemática. Vamos continuar falando de sequência? Bem legal, fiz uns desenhos pra gente seguir. Eu espero vocês amanhã. Caprichem nessa lição, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, liga pra mim, manda mensagem, videochamada, como vocês quiserem, tá? Tchau, queridos. Até amanhã. E aí, pessoal, descansaram um pouquinho? Vamos para a segunda aula de hoje? Nós lemos a história do folclore maranhense, já fizemos a interpretação de textos,
que a gente já tinha conversado na aula anterior. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os acentos gráficos. Que a gente vai falar um pouquinho sobre o agudo e o circunflexo. Que página que é, gente? 98. Vamos lá? Estudo da língua. Aqui vai precisar ficar mais pertinho para a gente acompanhar. Vamos lá. As palavras a seguir foram empregadas na lenda Troca de Peles. Veja. Então, vamos fazer essa leitura aqui, ó. Que palavras são essas? Vamos lá, que assim eu não preciso mexer. Assim vocês olham com a imagem mais fixa, como se fosse na lousa. Vejam aí, ó. Céu, véspera, trás. E depois, fêmea, carambolo e você. Vejam que tá pintadinho aqui, ó, a vogal que tá levando um acento gráfico. Depois, ó, a gente já vai para as questões, ó. Nas palavras dos quadros acima, além das letras, o que mais vemos, ó? Vemos dois tipos de sinais, ó. Ou dois tipos de sinal gráfico, né? Dois tipos de sinal. Esses sinais estão sobre vogais ou consoantes? Ó, vamos olhar com atenção aqui, ó. A, E, O e E. São vogais. Então, os acentos aparecem sempre sobre as vogais. Leia as palavras em voz alta e compare a pronúncia. Jaca, jacá. Amém, amém. Metro, metrô. Bebe, bebê. Por que a gente fala diferente se as letras são iguais? Por causa desse sinal gráfico aqui, ó. Ele faz a gente perceber que a pronúncia é diferente. O que muda a pronúncia das palavras de cada par? Ó, o que faz com que a gente fale de forma diferente, que faz com que a gente mude a pronúncia, são os sinais. Tá? Quando a gente vê o sinal aqui, já sei que não é a palavra jaca, é jacá. E aqui já sei que não é metro, é metrô, aqui, ó. Por quê? Porque tem um sinal aqui, ó. E aqui? Será que eu posso ler aqui bebe? Não, por causa do acento eu sei que é bebê. E aqui, por causa do acento, eu sei que é amém e não amém. Certo? Então, aqui, ó, vemos dois tipos de sinal. Ou aqui, onde aparecem os sinais sobre as vogais. E aqui, o som muda porque aparecem nos sinais. Esses sinais são sobre vogais, sobre as vogais, as palavras do quadro. Vou mudar aqui porque eu achei que não ficou perfeito aqui, ó. Dois tipos de sinais, tá? O que a gente vê, dois tipos de sinais, onde aparecem sobre as vogais e aqui. O que faz a gente mudar a pronúncia são esses sinais aí. Na outra página, pessoal, tem regras, ó. Então, eu vou ler para vocês. Opa! As palavras são formadas por letras na escrita. Eu li errado, gente, desculpa. As palavras são formadas por letras. Na escrita, há palavras que recebem um sinal sobre a vogal. Esse sinal é chamado acento gráfico. Por exemplo, Amapá, olha aqui, ó, o acento no A. Saúva, tricô, país, purê. O sinal é chamado acento agudo. O outro sinal é chamado acento circunflexo. Os dois sinais mudam o modo de pronunciar a palavra. Veja a diferença da pronúncia em cada par. Vovó, vovô. Esta, está. Contem, contém. Veja que quando a gente vê que tem um sinal gráfico, muda totalmente o jeito de falar. Muda a nossa pronúncia. Vamos ler a próxima? Ó. Leia estas palavras e observe a diferença de pronúncia. Avó, avô. Pé, pê. Pós, pos. Em que lista as vogais têm acento agudo? Ó, acento agudo aqui, ó, na lista A. Em que lista as palavras têm acento circunflexo? Acento circunflexo na lista B. Então, aqui, lista A, acento agudo, lista B, acento circunflexo.
Virando a página, a gente vai continuar falando sobre isso, mas com outras palavras. Vejam aqui, ó. Contorne no quadro as vogais em que há acento, ó. Aqui, ó. Máquina, já contornei aqui, ó. O acento tá na vogal A. Pêndulo, tá aqui no E. Mônica, tá no O. Árvore, tá no A. E aqui, ó, cipó, contorno O. Lâmpada, contorno A. Chalé, contorna o E. Mês, contorna o E. Depois aqui é 3, contorna o E. E café, contorna o E. Feito isso, ó, agrupe estas palavras de acordo com o tipo de acento. Aqui as que têm acento agudo, aqui as que têm acento circunflexo. Então, aqui, ó, máquina, árvore, cipó, chalé e café. E aqui, pêndulo, mônica, lâmpada, mês e 3. Essas palavras eu tirei daqui, separando aqui as que têm acento agudo e aqui as que têm acento circunflexo, tá? Depois, tem outra aqui, ó. Leia as palavras dos dois grupos, depois compare a pronúncia das vogais em destaque, ó. País, paz. Aqui tem acento, ó. Por isso que esse I ficou forte, ó. País, Brasil é o nosso país. E pais, ó. Pai e mãe são nossos pais. País, paz. E aqui, ó. Cair, levei um tombo. E aí que cai, ó. Ah, o menino cai quando, por exemplo, tá com sapato, tá fazendo educação física de chinelo, daí ele cai. Mas cair, porque eu fui fazer educação física de chinelo e caí. Ó, aqui caí, aqui cai. E aqui, ó, baú. E aqui, mingau. Saúde, mal. Diferença, né? No grupo 1, ó, aqui ficou bem forte, ó, país, cair, baú, saúde. No grupo 2, não, ó, paz, cai, mingau, mal. Nada de vogal forte, nada de sílaba forte, que depois a gente vai aprender, isso chama sílaba tônica. Discuta com os colegas para que servem os acentos nas palavras do grupo 1. Para que a gente saiba a diferença. Não posso falar que, por exemplo, se eu estou escrevendo um texto, escrevo o Brasil é o meu país, eu tenho que pôr o acento, senão vai ficar assim, o Brasil é o meu país, né? Ó, eu fui fazer educação física de chinelo e cai. Ah, tem que pôr o acento, e eu caí, certo? Aqui, ó, mingau não tem acento, mas baú tem e saúde tem acento. A gente sabe que tem que pronunciar de uma forma mais forte essa sílaba que tem acento, ok? Aqui até anotei, ó, para pronunciar a vogal com mais força. Para isso que serve um acento, para a gente pronunciar a vogal com mais força. E essa aqui é a última de hoje, ó, da nossa segunda aula. Esta adivinha tem uma resposta ligada ao acento gráfico, então eu vou cobrir a minha resposta aqui, ó. Vamos ver? Ó, é uma adivinha. O que está acima de nós? Olhando com atenção, o que está acima de nós, ó, a palavra nós, o que aparece em cima? É o acento agudo. Ah, essa é fácil, né? Tranquilo. Tá? Aqui tem sugestões de leitura, a rebelião da pontuação, a conversa das palavras e brincabulário, dicionário de palavras imaginárias. Legal, né? E para terminar a aula de hoje, ó, caligrafia mais duas, página 24 e 25. Eu até comprei um caderno de caligrafia para acompanhar vocês. 24 e 25. Aqui, ó. 24. T. Anda a roda, o tatu é teu. Voltinha no meio, o tatu é meu. Poxa, é um versinho que aparece tatu, teu, voltinha, tatu de novo, palavras com T. Cubra e copie. A gente já sabe, né? Caligrafia é exercícios de cópia, ó. O T como aparece aqui e o A como a gente já aprendeu no começo, como são as vogais. Tata é ti, to, tu. E aqui maiúsculo.
Tateti, totu. Aqui vamos escrever tapete, Tatiana. Tatiana, nome próprio, começa com letra maiúscula. E a frase, o tatu bola entrou na toca. Escrevendo aqui embaixo. Sempre o principal da palavra na faixinha do meio. Sabendo que o T sobe, o B sobe, o L também. O T de novo, o T de novo. As outras letras ficam dentro da faixinha, exceto a primeira, que é maiúscula, ocupa 2 faixinhas. Na outra página, no 25, é a letra U. U minúsculo, U maiúsculo. O irapuru é um pássaro da Amazônia. Seu canto simples e melodioso encanta a todos que o ouvem. Texto elaborado pelos autores, ó. U minúsculo, copiando aqui embaixo, cobre o pontilhado primeiro, depois copia. E aqui, o maiúsculo, cobre o pontilhado primeiro, depois copia. Igual o T, né? O T também, ó. Também tinha que cobrir o pontilhado e depois copiar. Depois tem uva, com letra minúscula, e Úrsula, com letra maiúscula, porque é nome próprio. Ulisses também é nome próprio, letra maiúscula. E aqui, o Irapuru, que é o nome desse passarinho. Esse caderno é bacana, que tem um monte de coisa para colorir, né? Vocês podem pintar a uva, pintar o Ulisses, pintar a Úrsula, o Irapuru, pode pintar a Tatiana, o tapete, tá bom? Anotem aí, então. Página de caligrafia 24 e 25. Tá bom, gente? Assim encerramos as aulas de hoje. 2 aulas de português hoje. Amanhã eu volto com 2 aulas de matemática. Vamos continuar falando de sequência? Bem legal, fiz uns desenhos pra gente seguir. Eu espero vocês amanhã. Caprichem nessa lição, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, liga pra mim, manda mensagem, videochamada, como vocês quiserem, tá? Tchau, queridos. Até amanhã. E aí, pessoal, descansaram um pouquinho? Vamos para a segunda aula de hoje? Nós lemos a história do folclore maranhense, já fizemos a interpretação de textos, que a gente já tinha conversado na aula anterior. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os acentos gráficos, que a gente vai falar um pouquinho sobre o agudo e o circunflexo. Que página que é, gente? 98. Vamos lá? Estudo da língua. Aqui vai precisar ficar mais pertinho para a gente acompanhar. Vamos lá. As palavras a seguir foram empregadas na lenda Troca de Peles. Veja. Então, vamos fazer essa leitura aqui, ó. Que palavras são essas? Vamos lá, que assim eu não preciso mexer. Assim vocês olham com a imagem mais fixa, como se fosse na lousa. Vejam aí, ó. Céu, véspera, traz. E depois, fêmea, carambolo e você. Vejam que tá pintadinho aqui, ó, a vogal que tá levando um acento gráfico. Depois, ó, a gente já vai para as questões, ó. Nas palavras dos quadros acima, além das letras, o que mais vemos, ó? Vemos 2 tipos de sinais, ó. Ou 2 tipos de sinal gráfico, né? 2 tipos de sinal. Esses sinais estão sobre vogais ou consoantes? Ó, vamos olhar com atenção aqui, ó. A, E, O e E. São vogais. Então, os acentos aparecem sempre sobre as vogais. Leia as palavras em voz alta e compare a pronúncia. Jaca, jacá. Amém, amém. Metro, metrô. Bebe, bebê. Por que a gente fala diferente se as letras são iguais? Por causa desse sinal gráfico aqui, ó. Ele faz a gente perceber que a pronúncia é diferente. O que muda? A pronúncia das palavras de cada par. Ó, o que faz com que a gente fale de forma diferente, que faz com que a gente mude a pronúncia, são os sinais. Tá? Quando a gente vê o sinal aqui, já sei que não é a palavra jaca, é jacá. E aqui já sei que não é metro, é metrô aqui, ó. Por quê? Porque tem um sinal aqui, ó. E aqui? Será que eu posso ler aqui bebe? Não, por causa do acento eu sei que é bebê. E aqui, por causa do acento, eu sei que é amém e não amém.
certo? Então, aqui, ó, vemos dois tipos de sinal, ou aqui, onde aparecem os sinais sobre as vogais, e aqui o som muda porque aparecem os sinais. Esses sinais são sobre vogais, sobre as vogais, nas palavras do... Vou mudar aqui porque eu achei que não ficou perfeito aqui, ó. Dois tipos de sinais, tá? O que a gente vê, dois tipos de sinais, onde aparecem sobre as vogais e aqui. O que faz a gente mudar a pronúncia são esses sinais aí. Na outra página, pessoal, tem regras, ó. Então, eu vou ler para vocês. Opa! As palavras são formadas por letras na escrita. Eu li errado, gente, desculpa. As palavras são formadas por letras. Na escrita, há palavras que recebem um sinal sobre a vogal. Esse sinal é chamado acento gráfico. Por exemplo, Amapá, olha aqui, ó, o acento no A. Saúva, tricô, país, purê. O sinal é chamado acento agudo. O outro sinal é chamado acento circunflexo. Os dois sinais mudam o modo de pronunciar a palavra. Veja a diferença da pronúncia em cada par. Vovó, vovô. Esta, está. Contem, contém. Veja que quando a gente vê que tem um sinal gráfico, muda totalmente o jeito de falar. Muda a nossa pronúncia. Vamos ler a próxima? Ó. Leia estas palavras e observe a diferença de pronúncia. Avó, avô. Pé, pê. Pós, pos. Em que lista as vogais têm acento agudo? Ó, acento agudo aqui, ó, na lista A. Em que lista as palavras têm acento circunflexo? Acento circunflexo na lista B. Então, aqui, lista A, acento agudo, lista B, acento circunflexo. Virando a página, a gente vai continuar falando sobre isso, mas com outras palavras. Vejam aqui, ó. Contorne no quadro as vogais em que há acento, ó. Aqui, ó. Máquina, já contornei aqui, ó. O acento tá na vogal A. Pêndulo, tá aqui no E. Mônica, tá no O. Árvore, tá no A. E aqui, ó, cipó, contorno O. Lâmpada, contorno A. Chalé, contorna o E. Mês, contorna o E. Depois aqui é 3, contorna o E. E café, contorna o E. Feito isso, ó, agrupe estas palavras de acordo com o tipo de acento. Aqui as que têm acento agudo, aqui as que têm acento circunflexo. Então, aqui, ó, máquina, árvore, cipó, chalé e café. E aqui, pêndulo, Mônica, lâmpada, mês e 3. Essas palavras eu tirei daqui, separando aqui as que têm acento agudo e aqui as que têm acento circunflexo, tá? Depois, tem outra aqui, ó. Leia as palavras dos dois grupos, depois compare a pronúncia das vogais em destaque, ó. País, paz. Aqui tem acento, ó, por isso que esse I ficou forte, ó. País, Brasil é o nosso país. E pais, ó, pai e mãe são nossos pais. País, paz. E aqui, ó, cair, levei um tombo, e aí que cai, ó. Ah, o menino cai quando por exemplo, tá com sapato, tá fazendo educação física de chinelo, daí ele cai. Mas cair, porque eu fui fazer educação física de chinelo e caí. Ó, aqui caí, aqui cai. E aqui, ó, baú. E aqui, mingau. Saúde, mal. Diferença, né? No grupo 1, ó, aqui ficou bem forte, ó, país, cair, baú, saúde. No grupo 2, não, ó, paz, cai, mingau, mal. Nada de vogal forte, nada de sílaba forte, que depois a gente vai aprender, isso chama sílaba tônica. Discuta com os colegas para que servem os acentos nas palavras do grupo 1.
para que a gente saiba a diferença. Não posso falar que, por exemplo, se eu estou escrevendo um texto, escrevo o Brasil é o meu país, eu tenho que pôr o acento, senão vai ficar assim, o Brasil é o meu país, né? Ó, eu fui fazer educação física de chinelo e cai. Ah, tem que pôr o acento, e eu caí, certo? Aqui, ó, mingau não tem acento, mas baú tem e saúde tem acento. A gente sabe que tem que pronunciar de uma forma mais forte essa sílaba que tem acento, ok? Aqui até anotei, ó, para pronunciar a vogal com mais força. Para isso que serve um acento, para a gente pronunciar a vogal com mais força. E essa aqui é a última de hoje, ó, da nossa segunda aula. Esta adivinha tem uma resposta ligada ao acento gráfico, então eu vou cobrir a minha resposta aqui, ó. Vamos ver? Ó, é uma adivinha. O que está acima de nós? Olhando com atenção, o que está acima de nós, ó, a palavra nós, o que aparece em cima? É o acento agudo. Ah, essa é fácil, né? Tranquilo. Tá? Aqui tem sugestões de leitura, a rebelião da pontuação, a conversa das palavras e brincabulário, dicionário de palavras imaginárias. Legal, né? E para terminar a aula de hoje, ó, caligrafia mais duas, página 24 e 25. Eu até comprei um caderno de caligrafia para acompanhar vocês. 24 e 25. Aqui, ó. 24. T. Anda a roda, o tatu é teu. Voltinha no meio, o tatu é meu. Poxa, é um versinho que aparece tatu, teu, voltinha, tatu de novo, palavras com T. Cubra e copie. A gente já sabe, né? Caligrafia é exercícios de cópia, ó. O T como aparece aqui e o A como a gente já aprendeu no começo, como são as vogais. Tateti, totu. E aqui maiúsculo. Tateti, totu. Aqui vamos escrever tapete, Tatiana. Tatiana, nome próprio, começa com letra maiúscula. E a frase, o tatu bola entrou na toca. Escrevendo aqui embaixo. Sempre o principal da palavra na faixinha do meio. Sabendo que o T sobe, o B sobe, o L também. O T de novo, o T de novo. As outras letras ficam dentro da faixinha, exceto a primeira, que é maiúscula, ocupa duas faixinhas. Na outra página, no 25, é a letra U. U minúsculo, U maiúsculo. O irapuru é um pássaro da Amazônia. Seu canto simples e melodioso encanta a todos que o ouvem. Texto elaborado pelos autores, ó. U minúsculo, copiando aqui embaixo, cobre o pontilhado primeiro, depois copia. E aqui, o maiúsculo, cobre o pontilhado primeiro, depois copia. Igual o T, né? O T também, ó. Também tinha que cobrir o pontilhado e depois copiar. Depois tem uva, com letra minúscula, e Úrsula, com letra maiúscula, porque é nome próprio. Ulisses também é nome próprio, letra maiúscula. E aqui, o Irapuru, que é o nome desse passarinho. Esse caderno é bacana, porque tem um monte de coisa para colorir, né? Vocês podem pintar a uva, pintar o Ulisses, pintar a Úrsula, o Irapuru, pode pintar a Tatiana, o tapete, tá bom? Anotem aí, então. Página de caligrafia 24 e 25. Tá bom, gente? Assim encerramos as aulas de hoje. 2 aulas de português hoje. Amanhã eu volto com 2 aulas de matemática. Vamos continuar falando de sequência? Bem legal, fiz uns desenhos pra gente seguir. Eu espero vocês amanhã. Caprichem nessa lição, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, liga pra mim, manda mensagem, videochamada, como vocês quiserem, tá? Tchau, queridos. Até amanhã. E aí, pessoal, descansaram um pouquinho? Vamos para a segunda aula de hoje? Nós lemos a história do folclore maranhense, já fizemos a interpretação de textos, que a gente já tinha conversado na aula anterior. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os acentos gráficos, que a gente vai falar um pouquinho sobre o agudo e o circunflexo. Que página que é, gente? 98. Vamos lá? Estudo
da língua. Aqui vai precisar ficar mais pertinho para a gente acompanhar. Vamos lá. As palavras a seguir foram empregadas na lenda Troca de Peles. Veja. Então, vamos fazer essa leitura aqui, ó. Que palavras são essas? Vamos lá, que assim eu não preciso mexer. Assim vocês olham com a imagem mais fixa, como se fosse na lousa. Vejam aí, ó. Céu, véspera, traz. E depois, fêmea, carambolo e você. Vejam que tá pintadinho aqui, ó, a vogal que tá levando um acento gráfico. Depois, ó, a gente já vai para as questões, ó. Nas palavras dos quadros acima, além das letras, o que mais vemos, ó? Vemos dois tipos de sinais, ó. Ou dois tipos de sinal gráfico, né? Dois tipos de sinal. Esses sinais estão sobre vogais ou consoantes? Ó, vamos olhar com atenção aqui, ó. A, E, O e E. São vogais. Então, os acentos aparecem sempre sobre as vogais. Leia as palavras em voz alta e compare a pronúncia. Jaca, jacá. Amém, amém. Metro, metrô. Bebe, bebê. Por que a gente fala diferente se as letras são iguais? Por causa desse sinal gráfico aqui, ó. Ele faz a gente perceber que a pronúncia é diferente. O que muda a pronúncia das palavras de cada par? Ó, o que faz com que a gente fale de forma diferente, que faz com que a gente mude a pronúncia, são os sinais. Tá? Quando a gente vê o sinal aqui, já sei que não é a palavra jaca, é jacá. E aqui já sei que não é metro, é metrô. Aqui, ó, por quê? Porque tem um sinal aqui, ó. E aqui? Será que eu posso ler aqui bebe? Não, por causa do acento eu sei que é bebê. E aqui, por causa do acento, eu sei que é amém e não amém. Certo? Então, aqui, ó, vemos dois tipos de sinal. Ou aqui, onde aparecem os sinais sobre as vogais. E aqui, o som muda porque aparecem nos sinais. Esses sinais são sobre vogais, sobre as vogais, as palavras do quadro. Vou mudar aqui porque eu achei que não ficou perfeito aqui, ó. Dois tipos de sinais, tá? O que a gente vê, dois tipos de sinais, onde aparecem sobre as vogais e aqui. O que faz a gente mudar a pronúncia são esses sinais aí. Na outra página, pessoal, tem regras, ó. Então, eu vou ler para vocês. Opa! As palavras são formadas por letras na escrita. Eu li errado, gente, desculpa. As palavras são formadas por letras. Na escrita, há palavras que recebem um sinal sobre a vogal. Esse sinal é chamado acento gráfico. Por exemplo, Amapá, olha aqui, ó, o acento no A. Saúva, tricô, país, purê. O sinal é chamado acento agudo. O outro sinal é chamado acento circunflexo. Os dois sinais mudam o modo de pronunciar a palavra. Veja a diferença da pronúncia em cada par. Vovó, vovô. Esta, está. Contem, contém. Veja que quando a gente vê que tem um sinal gráfico, muda totalmente o jeito de falar. Muda a nossa pronúncia. Vamos ler a próxima? Ó. Leia estas palavras e observe a diferença de pronúncia. Avó, avô. Pé, pê. Pós, pos. Em que lista as vogais têm acento agudo? Ó, acento agudo aqui, ó. Na lista A. Em que lista as palavras têm acento circunflexo? Acento circunflexo na lista B. Então, aqui, lista A, acento agudo, lista B, acento circunflexo. Virando a página, a gente vai continuar falando sobre isso, mas com outras palavras. Vejam aqui, ó. Contorne no quadro as vogais em que há acento, ó. Aqui, ó.
Máquina, já contornei aqui, ó. O acento tá na vogal A. Pêndulo, tá aqui no E. Mônica, tá no O. Árvore, tá no A. E aqui, ó, cipó, contorno O. Lâmpada, contorno A. Chalé, contorna o E. Mês, contorna o E. Depois aqui é 3, contorna o E. E café, contorna o E. Feito isso, ó, agrupe estas palavras de acordo com o tipo de acento. Aqui as que têm acento agudo, aqui as que têm acento circunflexo. Então, aqui, ó, máquina, árvore, cipó, chalé e café. E aqui, pêndulo, mônica, lâmpada, mês e 3. Essas palavras eu tirei daqui, separando aqui as que têm acento agudo e aqui as que têm acento circunflexo, tá? Depois, tem outra aqui, ó. Leia as palavras dos dois grupos, depois compare a pronúncia das vogais em destaque, ó. País, paz. Aqui tem acento, ó. Por isso que esse I ficou forte, ó. País, Brasil é o nosso país. E pais, ó. Pai e mãe são nossos pais. País, paz. E aqui, ó. Caí, levei um tombo. E aí que cai, ó. Ah, o menino cai. Quando, por exemplo, tá com sapato, tá fazendo educação física de chinelo, daí ele cai. Mas cair, porque eu fui fazer educação física de chinelo e caí. Ó, aqui caí, aqui cai. E aqui, ó, baú. E aqui, mingau. Saúde, mal. Diferença, né? No grupo 1, ó, aqui ficou bem forte, ó, país, cair, baú, saúde. No grupo 2, não, ó, paz, cai, mingau, mal. Nada de vogal forte, nada de sílaba forte, que depois a gente vai aprender, isso chama sílaba tônica. Discuta com os colegas para que servem os acentos nas palavras do grupo 1. Para que a gente saiba a diferença. Não posso falar que, por exemplo, se eu estou escrevendo um texto, escrevo o Brasil é o meu país, eu tenho que pôr o acento, senão vai ficar assim, o Brasil é o meu país, né? Ó, eu fui fazer educação física de chinelo e cai. Ah, tem que pôr o acento, e eu caí, certo? Aqui, ó, mingau não tem acento, mas baú tem e saúde tem acento. A gente sabe que tem que pronunciar de uma forma mais forte essa sílaba que tem acento, ok? Aqui até anotei, ó, para pronunciar a vogal com mais força. Para isso que serve um acento, para a gente pronunciar a vogal com mais força. E essa aqui é a última de hoje, ó, da nossa segunda aula. Esta adivinha tem uma resposta ligada ao acento gráfico, então eu vou cobrir a minha resposta aqui, ó. Vamos ver? Ó, é uma adivinha. O que está acima de nós? Olhando com atenção, o que está acima de nós, ó, a palavra nós, o que aparece em cima? É o acento agudo. Ah, isso é fácil, né? Tranquilo. Tá? Aqui tem sugestões de leitura, a rebelião da pontuação, a conversa das palavras e brincabulário, dicionário de palavras imaginárias. Legal, né? E para terminar a aula de hoje, ó, caligrafia mais duas, página 24 e 25. Eu até comprei um caderno de caligrafia para acompanhar vocês. 24 e 25. Aqui, ó. 24. T. Anda a roda, o tatu é teu. Voltinha no meio, o tatu é meu. Poxa, é um versinho que aparece tatu, teu, voltinha, tatu de novo, palavras com T. Cubra e copie. A gente já sabe, né? Caligrafia é exercícios de cópia, ó. O T como aparece aqui e o A como a gente já aprendeu no começo, como são as vogais. Tateti, totu. E aqui maiúsculo. Tateti, totu. Aqui vamos escrever tapete, Tatiana. Tatiana, nome próprio, começa com letra maiúscula. E a frase, o tatu bola entrou na toca. Escrevendo aqui embaixo.
Sempre o principal da palavra na faixinha do meio, sabendo que o T sobe, o B sobe, o L também, o T de novo, o T de novo. As outras letras ficam dentro da faixinha, exceto a primeira, que é maiúscula, ocupa 2 faixinhas. Na outra página, no 25, é a letra U. U minúsculo, U maiúsculo. O irapuru é um pássaro da Amazônia. Seu canto simples e melodioso encanta a todos que o ouvem. Texto elaborado pelos autores, ó. U minúsculo, copiando aqui embaixo, cobre o pontilhado primeiro, depois copia. E aqui, o maiúsculo, cobre o pontilhado primeiro, depois copia. Igual o T, né? O T também, ó. Também tinha que cobrir o pontilhado e depois copiar. Depois tem uva, com letra minúscula, e Úrsula, com letra maiúscula, porque é nome próprio. Ulisses também é nome próprio, letra maiúscula. E aqui o Irapuru, que é o nome desse passarinho. Esse caderno é bacana, que tem um monte de coisa para colorir, né? Vocês podem pintar a uva, pintar o Ulisses, pintar a Úrsula, o Irapuru, pode pintar a Tatiana, o tapete, tá bom? Anotem aí, então. Página de caligrafia 24 e 25. Tá bom, gente? Assim encerramos as aulas de hoje. 2 aulas de português hoje. Amanhã eu volto com 2 aulas de matemática. Vamos continuar falando de sequência? Bem legal, fiz uns desenhos pra gente seguir. Eu espero vocês amanhã. Caprichem nessa lição, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, liga pra mim, manda mensagem, videochamada, como vocês quiserem, tá? Tchau, queridos. Até amanhã.